Bienvenidos a la tercera Feria del Libro Internacional Jauja. En esta oportunidad tenemos Movimiento Cultivista Brasil. Homenaje a Leandro Gómez de Barros. Nos acompaña el día de hoy desde Brasil Ivo Ferreira do Nascimento, Vilma de Freitas, Virginia Roland, Rico Casiano, Débora Tawane, Juan Vieira, Alison Alves, Ricardo Oliveira, João Paulo Vieira. Actividad por parte de nuestro embajador cultural desde Brasil, Leandro Flores. Pueden comenzar. Gracias. Olá, estão todos aí? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Então vamos iniciar. Olá, sejam todos bem-vindos à terceira Feira Internacional Virtual do Livro de Jauja. Eu me chamo Leandro Flores. É uma alegria estar aqui participando deste momento de celebração da literatura ao lado de escritores, poetas e amantes dos livros de diversos países aí durante o evento de Jauja, né? E também aqui conosco os nossos poetas e escritores, aí membros dos movimentos cultivistas aí do Brasil, ao longo aí de diversos movimentos, diversos núcleos do movimento cultivista Brasil. Quero registrar que participo desse evento representando o Movimento Cultivista Brasil, a editora Novos Sabores Publicações e a Evidencie, que é uma empresa de marketing para escritores, tem parceria com a gente aqui. E tem apoiado, né, tem fortalecido, tem divulgado nossos projetos, tem feito as edições dos vídeos, tem feito os banners, né? Então, é uma parceria que a gente tem e é uma satisfação aqui contar com isso, né? Agradeço aí de antemão o Eric e a Valquíria. Hoje tenho a honra de falar sobre um dos maiores nomes da literatura popular brasileira, que é o meu xará, Leandro Gomes de Barros. Leandro nasceu em 1865, no estado da Paraíba, portanto, um nordestino, sertanista, com muito orgulho, né? Leandro Gomes de Barros foi poeta, editor, reconhecido como o principal responsável pela consolidação da literatura do cordel no Brasil. Sua obra tornou-se referência para gerações de escritores e ajudou a transformar o cordel em um dos maiores patrimônios da cultura popular brasileira. Ao longo de sua vida, publicou centenas aí de folhetos, né, abordando temas como humor, crítica social, religiosidade, aventuras, acontecimentos históricos que ele inspirava aí, né, no imaginário popular, entre outras coisas, né? Então, suas obras mais conhecidas estão o Pavão Misterioso, o Boi Misterioso, A Força do Amor, né? O Cachorro dos Mortos, inclusive uma história muito boa, que eu quero passar aqui para vocês, e muitos outros clássicos que continuam sendo lidos e estudados até os dias atuais. Com uma linguagem simples, acessível e profundamente humana, Leandro aproximou a literatura do povo, tornando-se uma inspiração para milhares de cordelistas e escritores, inclusive a mim, né? Eu tenho o Leandro de Barros como um dos mestres aí da literatura de cordel, principalmente, né? Uma literatura de cordel no qual eu sou amante, inclusive. Leandro Gomes de Barros faleceu em 1918, início do século XIX, né? Início do século XX, desculpa. Mas seu legado permaneceu vivo, pois sua história extraordinária trouxe muita contribuição aí, né? Reconhecimento, e inclusive ele foi considerado aí o pai da literatura do cordel brasileiro, sendo uma das maiores referências culturais nordestinas e da literatura popular em língua portuguesa. Como brasileiro e grande admirador de sua obra, é uma imensa satisfação aqui poder levar o nome de Leandro Gomes de Barros, né, a esse importante encontro internacional, que sua poesia continua atravessando fronteiras, aproximando povos, inspirando novas gerações e leitores e escritores do Brasil e de todo o mundo, né? Então, é uma satisfação enorme poder participar dessa Feira Internacional
de Jauja, no Peru, né? Essa aproximação dos poetas brasileiros com outros poetas de outros continentes, isso aí é uma coisa louvável, né? Então, sejam todos bem-vindos, é uma alegria imensa contar com vocês, poder dividir esse momento aqui com vocês, né? E a gente vai iniciar o evento pela ordem alfabética. Então, como foi passado aí, a gente vai fazer essa dinâmica através, né, da ordem alfabética. Na primeira rodada, a gente vai fazer uma homenagem ao mestre da literatura brasileira, né? Ontem tivemos um encontro do Instituto Global de Literatura e Cultura, e foi muito bom, foi muito maravilhoso, né? Pelo fato da gente ter feito uma homenagem, inclusive, a Luiz Gama, que é um dos maiores escritores brasileiros, né? Fruto de grandes lutas aí, né? Inclusive a escravidão. Ele é uma pessoa que trouxe muitas contribuições para o mundo ao seu tempo. Então, vamos começar aí com muita alegria, né? Saudando a todos vocês, né? E, e aí a gente vai começar pela ordem alfabética, aqui pela ordem é o Alisson, né? Então, Alisson, seja bem-vindo, meu amigo, se apresente, o palco é todo seu. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos vocês. É uma honra e um prazer imenso estar aqui, né, nessa feira virtual. Sou natural de Sátiro Dias, faço parte do movimento cultivista Alagoinhas. Em homenagem a Leandro Gomes de Barros, eu trouxe um poema de Leandro Flores, simplesmente Sertão. Começa assim: ser tão belo, ser tão maravilhoso, ser tão grande, ser tão gostoso. Ser tão meu, ser tão seu, ser tão dela, ser tão fera, ser tão cruel, ser tão distante, ser tão gigante, ser tão calado, ser tão apaixonado, ser tão simplesmente sertão. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha, Alisson. Muito honrado aí você ter trazido um poema, né, desse humilde escritor. É uma contribuição, né, que o grande Leandro de Barros traz, né, para a gente. Eu tenho ele como mestre, eu estudo o Leandro de Barros há muito tempo, né? Inclusive, eu passei a fazer cordel exatamente por conta de Leandro Gomes de Barros, né? Então, Sim, esse momento é muito especial para mim, né? E ter você, assim, lendo um poema meu aí, uma contribuição, eu fico muito honrado por isso. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso próximo, né? Eu me perdi aqui. Quem puder ajudar aí, a Débora, né? Então, a nossa querida Débora Tuani, que é a nossa coordenadora do Movimento Cultivista de Alagoinhas. Débora, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com você aqui. Pode fazer sua apresentação. O palco é todo seu. Muito obrigada. Bem, antes eu ia declamar um poema do próprio Leandro Gomes. Mas aí eu tive uma inspiração de última hora e eu fiz uma poesia que conversa com o poema dele, O Mal e o Sofrimento. E também teve uma leve inspiração a novela Poliana, que passou no SBT, a música A Cura Está no Coração, de Gabriel Pensador, e ao filme Deus Não Está Morto. E através dessas inspirações surgiu Eco de Leandro em verso meu. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto? Porque somos todos diferentes, ao mesmo tempo em que somos iguais. Porque quando a gente morre, as pessoas dizem descansa em paz. Por que Deus criou a gente? E que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto?
Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Acredito que estamos num mundo para cumprir uma missão. Viver não é pagar uma dívida, é realizar um propósito, uma missão. Por isso, a vida é tão especial e grandiosa. Só isso explica por que Deus nos criou. Mas por que Deus permite o mal no mundo? Para que possamos ver a maldade do mal e a majestade do amor e do bem. Débora Tawane, um tributo ao cordelista Leandro Gomes de Barros. Muito obrigada. E é isso. Muito bem, Débora. Parabéns aí pela sua apresentação. Realmente esse poema é um clássico do Leandro Gomes de Barros, né? Recitado aí por diversas figuras, inclusive eu conheci esse poema através do grande Ariano Suassuna, né? É, então, é lindo, lindíssimo demais esse poema. E você trouxe essa contribuição muito boa para a gente. Então, dando continuidade aí, vamos passar a palavra, né, para nossa querida amiga Ivone, né, que ela faz parte do Movimento Cultivista de Sorocaba. Ivone, você está por aí? Vocês me ouvem bem? Me veem? Isso, estou ouvindo sim. Seja Uma bem-vinda. linda tarde. Muito obrigada, Leandro. Obrigada a Por todos os nada. presentes. Mais uma vez é uma honra estar aqui nesse encontro maravilhoso, mágico. Eu sou Ivone Ferreira, de Santo André, São Paulo. E nesse primeiro bloco, é tanta sensibilidade, né? Eu também não conhecia o poeta cordelista Leandro Gomes de Barros, né? O seu xará, e queria parabenizar você, o Alisson, que lindeza, eu já estou me emocionando muito aqui. E esse final que a Débora colocou, né? Quem foi temperar o choro acabou salgando o pranto. Ah, a profundidade disso. Só que, junto a isso, eu achei um outro que fala da seca, a seca do Ceará, né? As misérias. E eu vou ler apenas um trechinho, né? Que ele deixa: Santo Deus, quantas misérias contaminaram nossa terra. No Brasil, ataca a seca e na Europa assola a guerra. Da época em que foi escrito para agora, né? Acho que vivenciamos secas de tantas outras coisas. E é isso, gente, é uma honra. Obrigada. E a gente dá continuidade. Muito obrigada. Muito obrigado você, Ivone, pela sua participação, apresentação. Realmente, o trecho, né, dessa frase aí de Leandro é tão atual, né? A gente vive hoje as mazelas aí pelo mundo, e assim, a gente vê que passados aí mais de quase um século, né, de existência, as coisas continuam iguais, né? E nada foi feito, inclusive o meu sertão, né? Tem melhorado bastante, mas falta muito, muito, muito ainda para a gente conseguir, né, ter uma satisfação em termos de distribuição de renda, de desigualdade, de igualdade, né? E o Leandro de Gomes de Barra ele traz essas reflexões que são tão atuais, né? Então, a gente reviver isso é maravilhoso. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Então, dando continuidade aqui, pessoal, eu vou chamar agora meu querido amigo João Paulo, que faz parte do movimento cultivista de Condeúba, né? Ele não é de Condeúba, nunca foi em Condeúba, mas faz parte, já fez muita amizade lá por lá, e inclusive é um grande amigo querido. João Paulo, seja bem-vindo, tá por aí, meu amigo? Eu acho que, se não me engano, ele falou que o telefone dele estava com problema, né? Mas será que ele está por aí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não está. Então, assim que João Paulo aparecer, pessoal, vocês, se puderem me avisar aqui, porque como a gente fica nessa administração, a gente não tem esse controle, né? Mas se ele aparecer, a gente dá espaço para ele, né? Então, vamos chamar aqui é, o próximo convidado, né? Meu amigo Ricardo Oliveira, que faz parte também do movimento cultivista de Sorocaba, né?
Inclusive já teve diversas premiações aí pela, pela destaques e premiações, né? Melhores do ano. Faz parte de diversos núcleos aí, faz parte também de... Eu acompanho suas entrevistas lá na rádio, né? Muito bom, Ricardo. Parabéns, seja bem-vindo. O seu microfone não está ligado, Ricardo. Veja o que aconteceu. Tem que ter um pouquinho de emoção, né? Senão não presta. O João Paulo ainda não conectou, né? Não conseguiu conectar, né? Que pena, viu? João Paulo é uma pessoa muito atuante, muito presente em todos os grupos. Com o grupo seu, né, Tuane? Através das lives, das campanhas. A Tuane faz um trabalho muito, muito bom, pessoal, para quem não conhece. Tuane, o pessoal aí do movimento cultivista de Alagoinhas. Então, quem não conhece, gostaria, né, de conhecer, é só adicionar aí nas redes sociais. Eu acho que o Ricardo não conseguiu voltar. Vou fazer o seguinte, Ricardo, vou passar para o próximo, acho que é Rico, né? Rico, isso. Vou passar para o Rico, e aí, se voltar, né, você dá continuidade, não tem importância não. Pode ser na segunda rodada, a gente dá espaço para você também, viu? Rico, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Pode, Tudo, né? pode se apresentar, o palco é todo seu, fica à É, vontade. sim, parabéns, viu? Obrigado por estar Valeu. com vocês em mais uma edição, né, dessa feira, e para mim é um prazer muito grande, muito pelo aspecto que você aprende muito, né? É uma oportunidade, né? De fato, você tem que ler sobre o personagem central da homenagem, e no caso aqui do nosso colega e querido, o Leandro Gomes de Barros, né? Eu não conhecia a história dele, né? E aí você fica surpreso pela dimensão, né? E como que isso não chega nas escolas também, né? Não chega, nos ciclos mais básicos da formação. E lendo sobre ele, eu fiquei muito contente em saber que o Suassuna, né? Ele foi referência por Suassuna, inclusive, para que ele escrevesse aí o Alto da Compadecida. E justamente um dos episódios mais hilários que eu gosto, né? São dois. Tem a morte da cachorra, né? O enterro da cachorra, né? No Alto da Compadecida. E tem também o episódio lá lá o Suassuna usou um gato para poder simbolizar, né? Que o gato ele defeca dinheiro, digamos assim, né? E aí você tem a, a nossa cultura, né, sendo colocada de maneira muito, muito simples, mas o interessante não é só isso, é a crítica que está por trás disso. Então, como o pessoal já conhece bem, esses cordéis, né, seja pelo Suassuna e agora seja pelo próprio Leandro Gomes, né, eu resolvi nesse primeiro bloco trazer um resumo do cordel dinheiro, de cavalo, né? Ele é bem grande, na verdade, né? Então, a narrativa gira em torno de um sujeito esperto, né, que tenta enganar um comprador, né? É isso, né? Ao vender um cavalo, né? Então, ele inventa uma história dizendo que o animal tem um dinheiro escondido, né? Uma espécie de valor oculto ou uma vantagem, né? E para convencer o comprador a pagar mais do que o cavalo realmente vale, né? Então, ele vende o cavalo lá, tadinho. O cavalo devia estar já fraco, né? Imagina como é que tá o cavalinho, ele vende para ganhar o dinheiro. E o comprador, né, obviamente, achando que ele ia tirando uma sorte grande aí, né, de comprar um cavalo que defeca dinheiro, né? Acreditando nessa conversa, acaba entrando nesse negócio, e depois da compra, porém, ele percebe que não existe dinheiro nenhum, né? Ele fica lá tentando, mas o dinheiro não vem, né? E aí ele vê que é uma vítima de um golpe, né?
Então, o cordel segue com um tom humorístico, né, crítico típico do próprio Leandro Gomes de Barros, né, que o Suassuna bem colocou no filme Alto da Compadecida, né, mostrando aqui a crítica social é como a ganância e a esperteza mal intencionada pode levar pessoas a caírem em armadilhas, né. E aí, no final, o autor usa o episódio para fazer uma crítica social que quem tenta se dar bem demais pode acabar sendo enganado, né? E quem confia cegamente em promessas mirabolantes corre o risco de perder-se, né? Basicamente, esse é o ponto central desse cordel, né? Um cordel bastante extenso, né? É a história e, e, e por trás disso você tem esses pontos críticos, né? Tipo, onde a esperteza, quando usada para prejudicar, vira uma forma de violência simbólica, né? Por exemplo, né? A ganância é apresentada como uma cegueira moral, né? Num outro ponto, e para acabar aqui, para não ser tão chato, né? A gente não quer isso, né? A sociedade é cheia de promessas falsas, né? E olha só que interessante, Leandro, né? Agora o nosso Leandro aqui, né? É, você falou que ele faleceu em 1918, se não me engano, né? Então ele é do século XIX para o século XX. Nós já estamos no século XXI. Acho que todos que ouviram isso aí um pouquinho percebem que essas mesmas questões estão atuais, né? Obrigado. Verdade, verdade, Rico. Bem colocado, muito boa a sua explanação. Parabéns, Rico, pela sua apresentação. Realmente, são questões muito atuais. Inclusive, o Ariano Suassuna, ele se inspirou bastante nele, né, para compor as suas obras, como você bem falou aí, né? E o Leandro Gomes de Barros foi o pioneiro, né? Ele é referência para a gente mesmo, para todos nós, né? Escritores, poetas, não só amantes da literatura de cordel, né? Mas, de alguma maneira, né? A poesia de Leandro Gomes de Barros, ele trouxe esse refinamento. Felizmente, as pessoas não reconhecem isso, a importância de Leandro Gomes de Barros. Mas ele vamos dizer assim, um pai não só da poesia de cordel, né? Mas de outras ramificações poéticas, principalmente a ramificação poética popular, né? A literatura popular, teve muita abrangência com a literatura de cordel, através de Leandro Gomes de Barros, e facilitou, inclusive, as publicações, porque até então, publicar um livro, hoje já é difícil, né? Eu tenho uma editora, a Novos Sabores Publicações, eu sei como é difícil, é caro, né? Para você publicar um livro, infelizmente não deveria ser, mas publicar, imprimir, né? Papel. Só que naquela época era muito mais. Então, para você ver assim como é as dificuldades, né? Então ele fazia aquelas publicações em folhetos simples, né? E acabou popularizando. Então, aqui, dando continuidade, eu vou passar a palavra depois para Ricardo, que ele acho que mudou aí o aparelho, né? Eu acho que através do aparelho celular, acho que você consegue. Só dá um ok aí para ver se a gente consegue te ouvir, cara. Vá, consegui Ah, sim. agora. Ok, ok. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar para o João Paulo, que ele está presente, aí depois do João Paulo, aí você já pode dar continuidade. Pode ser assim? Beleza, então. Pode ser. É, João Paulo, meu amigo, está por aí, consegue me ouvir? João Paulo Vieira, meu amigo aí do Ceará. Tá me ouvindo, Leandro? Consigo sim. A gente já Macho, eu te tô aqui. anunciou aí, mas só que, infelizmente, você não estava presente, você falou que estava com um problema aí na conexão, né? Eu tô nos dados móveis. Tá escutando esse vento aqui da Baracati? Oi. Estamos mais ou menos escutando, o áudio está muito bom. Pois é, porque eu tô aqui na rua, não tô em casa, não. A internet lá de casa Tá tava certo. ruim, tive que pegar a Você internet. consegue se apresentar? Consigo, sim, só não vou aparecer agora. Quer que eu apareça, é? Não. Pode se apresentar aí, meu amigo. O palco é todo seu aí. Ó, eu selecionei aqui um poema do Leandro, que eu achei na internet. Só um minuto. Donzela Teodora, Cordel. Leandro
Gomes de Barros. Eis a real descrição da história da donzela, dos sábios que ela venceu e a aposta ganha por ela. Tirado tudo direito da história grande dela. Houve no reino de Tunis um grande negociante, era natural da Hungria, e negociava ambulante, uma alma pura e constante. Andando um dia na praça, numa porta pôde ver uma donzela cristã para ali se vender. O mercador vendo aquilo não pôde mais se conter. Tinha feição de fadiga, né? Tinha feição de fidalga. Era uma espanhola bela. Ele perguntou ao mouro quanto queria por ela. Entraram então em negócio, negociaram a donzela. Pronto, terminei. Era só isso, poema. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô aqui em Muito frente bem, ao Rio meu amigo. Jaguaribe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o Rio Jaguaribe. É isso, ligue sua câmera aí para a gente conseguir enxergar essas Olha, maravilhas aí do Ceará. Nossa, que inveja, hein? é, A gente aqui pois é. a gente aqui no calor e você indo bem bom aí na praia de... É Não, onde? É é um Cariari, é? rio. Ah, é no Rio. Pois é, mano. É um rio. Não é a praia, não. Massa demais. Muito bom. Mas tá melhor que nós. É realmente tive que vir pra cá. Esse sol quente aqui de Pois é. Brasília, Distrito Federal. Pois é, o poema que eu escolhi foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ok, muito obrigado, João, pela sua Eu que participação. agradeço. Imagina. Vou passar agora a palavra para o meu amigo Ricardo. Certo. Ricardo, seja bem-vindo, né? E o palco é todo seu. Eu que agradeço por estar na presença de vocês nessa feira maravilhosa. E eu não conhecia também Leandro Gomes de Barros, e através da história dele eu acabei me apaixonando e contando um pouco do que seria ele para o meu coração. E aí acabei escrevendo o poema Eis o Rei dos Poetas Populares, que diz o seguinte: Eis Leandro Gomes de Barros, paraibano indescritível que nasceu na fazenda de Melância, Pombal, sendo considerado o rei dos poetas populares. Ó ilustre poeta dos cordéis, como posso ter parte contigo e inundar-me de sua trajetória e obra para ser mais transcendente como foste? Que riqueza deixaste-me no intuito de dar-me subsídios, com que meus próprios manuscritos possam ir além do que já foram? E seu cordel mais famoso, que traz a adaptação brilhante da lenda medieval francesa e que vendeu dezenas de milhares desde o início do século XX. Que formosura retratas nesta batalha de oliveiros com Ferrabras, dizendo que eram 12 cavalheiros, homens muito valiosos, destemidos, animosos, entre todos os guerreiros. Como bem fosse Oliveiros, um dos pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis. Foram 12 leões cruéis, os 12 pares da França. Esse seria o poema homenageando, então, esse nobre Leandro Gomes de Barros, o rei dos poetas populares. Muito bem, Ricardo. Parabéns aí pela sua apresentação. É linda declamação, inclusive. Vou passar agora para o meu amigo Juan Vieira. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Pode me ouvir? Conseguimos sim. Seja bem-vindo. Perfeito. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Quero saudar todos os presentes nessa feira e dizer que é uma satisfação enorme estar presente, estar participando junto com poetas, né, mulheres do nosso Brasil. Para homenagear, né, o Leandro Gomes de Barros, eu escrevi nesta manhã, tentei, né,
me arrisquei aqui no cordel, né, e escrevi o cordel que eu intitulei Ao Rei da Poesia do Sertão, né, e essa fala, né, esse dizer, ele foi do Carlos Drummond, né, de Andrade, poeta mineiro, e elogiou, aí reconheceu o cordelista Gomes de Barros como o rei da poesia do sertão. Esse é o título do meu cordel que eu vou recitar para vocês. Ele começa assim: nascido na Paraíba, foi precursor do cordel. Ensinou muita gente, mesmo sem ser bacharel. Junto de Padinho Cícero, hoje se encontra no céu. Um brilhante cantador, modelo nacional, difundiu folhetins, um verso fenomenal, representando o Nordeste, afora nível global. Considerado por muitos o primeiro sem segundo, Leandro Gomes de Barros deixou legado no mundo. Poesia popular, falada por todo mundo. Com maestria escreveu sobre as dores do sertão, falou de crenças, costumes, contou histórias de montão, representando a cultura, difundiu a tradição. Lembrado por sua suna e por poeta mineiro, influenciou outras obras, foi citado no estrangeiro, ficou marcado na história, pai do cordel brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Juan. Parabéns aí pela sua apresentação, lindo poema, inclusive. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. O próximo, aliás, a próxima pessoa, né, é a nossa querida amiga Vilma. Oi, Boa sim. tarde. Boa tarde a Tudo bem? todos. Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada, que bom estar participando novamente desse maravilhoso grupo, né? Trocando tantas mensagens, palavras, né? Que nos enriquecem, né, dentro da cultura. Eu sou aqui do Espírito Santo, Linhares, né? Já participei uma vez aqui, não, foi muito bom. E gratidão aos colegas aí pelas tantas palavras bonitas dentro da cultura. Eu gostei muito aqui do dinheiro, do cavalo, um dos que bem interessante, bem longo, imaginando assim, como seria, como foi que ele colocou esse cordel, falando como se estivesse assim, chamando, olha isso aqui e tal, como assim, são versos curtos, né, de forma cantante, né, porque tem a boa voz, então imagina assim, ele chamando, né, o povo, venha, né, olha o que aconteceu, olha a esperteza, como é que se dá, conforme o Ricardo já colocou um pouco aí da história do dinheiro, né, como que a pessoa vai acreditar em uma coisa assim, que não poderia acontecer, um cavalo defecar dinheiro. Então, é como se ele fizesse um teste, né? O senhorzinho lá, o pobre, né? Com o compadre dele, que é mais rico. Então, ele estava tão sofrido, né? Então, vou ver o que vai acontecer. Aí é uma forma dele estar testando a bondade, né? A ambição. E muitos acham-se que são capazes de aprontar, né? De ser espertos e vai ficar por isso mesmo. Aí ele testa também a forma dele mostrar como as pessoas estão ingênuas, como hoje temos, né? E acreditar em qualquer coisa, e às vezes vão espalhando as coisas esquisitas que vão acreditando. E eu acho interessante que ele coloca em versos curtos, embora o poema seja longo, mas ele vai levando a pessoa a analisar, né? A pensar, olha isso, como pode? Então, ele vai mostrando o homem ambicioso, né, que arrisca até a própria vida. Como que ele vai testar, matar a velhinha lá, o homem rico? Colocar a vida, né, matá-la para ver o que ia dar, se ia dar bem, não acreditando em nenhuma rabeca. Então, olha como a pessoa ambiciosa coloca a família em risco, né, devido a seu egoísmo, não querer repartir. Então, foi uma forma assim, o pobre, ele estava em dificuldade, mas ele sabia que o compadre não ia ajudá-lo em nada, né? Ele sabia, então ele foi uma forma de só confirmar quem era aquela criatura do compadre dele, né?
Então, o que acontece é que ele quis dizer assim, muitos que se acham espertos, às vezes eles não falam em casa, com a família. Está acontecendo isso e aquilo. Então, eles fazem em segredo. É aí que a coisa que sobra, né? A corda arrebenta e a família toda sofre, né? Que, às vezes, sem saber o que foi planejado, né? Então, ele coloca de uma forma tão clara para a gente entender o que o dinheiro é capaz, o que a ambição é capaz de fazer, né? As pessoas que não sabem interpretar, não analisam, tudo que ouve não analisa, não interpreta, né? Não é capaz de analisar e concluir, que no final só vai dar ruim. Então, eu senti isso, essa preocupação dele ao colocar dessa forma essa situação, né? Contando uma história bem interessante, bem engraçada, bem cômica, mas ele deu o recado dele. E no final ele vai colocar, né? Cada um faça, cada um faça por si, eu também farei por mim. É este um dos motivos que o mundo está ruim. Porque estamos cercados dos homens que pensam assim. Então é bem profundo esse poema, esse cordel, né? Carregado de riqueza, de interpretações, sentimento para a humanidade, né? O irmão ser acolhedor e não ser apenas um aproveitador. Eu fiz um outro poema, mas assim poderia ser lido na outra parte. Pode ser? Senão eu deixo para outra parte. Tudo bem? Excelente, excelente, Vilma. Muito boa, inclusive a sua apresentação, a sua síntese, né? Com que você colocou. E realmente, a poesia de Leandro de Barros, ele traz essa simplicidade, né? Imagine que a gente está falando aí no século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Início do século XX. Então, imagine uma linguagem assim, né? Onde as pessoas não falavam com essa popularidade, né? Muito menos escrevia de forma popular. Então, ele captou mesmo esse espírito, né? Do Verdade. nordestino, e das pessoas simples, né? Então, realmente, É, é verdade, muito bem colocado. incrivelmente. Um show. É, exatamente. O Leandro, ele trouxe muita contribuição para a literatura, né? Essa é a verdade. E de uma forma também, Leandro, para terminar, é, assim, é uma forma que chegou até nas comunidades, né? O povo, né? Simples, nas feiras. Então, assim, é o lugar certo, né? A nossa literatura poderia ser hoje também, né? Como o cordel, né? Verdade, verdade, viu? Foi entrando nas comunidades, para as pessoas simples. Exatamente, exatamente. Vilma, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou passar agora para Tá, joia. Virgínia, não sei se ela está aí. Será que ela conseguiu conectar? Eu não estou vendo ela aqui na tela, mas Virgínia, eu acho que ela não está, né? Então, caso ela entre e puder participar, seria muito bom. Eu vou também fazer aqui uma breve leitura, né, do poema do Leandro de Barros. Cachorro. Pronto. O nome do poema é O Cachorro dos Mortos, né, que é um clássico aí da literatura, né, um livro dele. E ele coloca assim, é um livro extenso, tem se não me engano, mais de 40 páginas, né, cordel, na verdade. E ele coloca assim, que eu vou recitar o poema, depois eu vou fazer um pequeno comentário só, e aí depois eu vou passar para a segunda rodada. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: mato tem olhos e parede tem ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria. Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher, 2 filhas, um filho, um homem já feito. O rapaz era empregado, também estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. Eu, hoje, direi a ele tudo que está planejado. Que cor será o cavalo que há de estar selado? Diga que é pá, diga que é pô
branco em que se andava montado. Então, quando chegou o dia, estava o povo aglomerado, Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando vê-lo morrer enforcado. Presente ao Estado Maior que via presenciar, subiu o Valdivino à forca, Zeferino foi a lançar, porém ele se escolhendo, conseguiu dali soltar. E saiu como uma flecha entre o povo, se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu. Internando-se no mato, num instante escondeu. O velho Pedro caçava toda noite com calar, mas ele só ia à caça depois que ia ao lugar. Após pés daqueles 3 cruzes, não deixava-se uivar. Assim, morreu o calar, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de livrar quem já o tinha livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acreditem no que está feito, na Bahia aconteceu. Depois de lutar, então, ralou calar sobre o chão, onde o seu senhor morreu. É um poema que ele fala sobre a história, né, de um crime realmente que aconteceu lá na sua época. E ele tinha esse dom de pegar os fatos cotidianos, reais, e transformar isso em poesia, né? E esse caso foi o Calac é um castor, né, um cachorrinho, que ele, após ver seus donos, né, serem executados, ele ficou por algum tempo ali à procura do cão, inclusive, que falam, né, que foi através do cachorro que se descobriu o verdadeiro assassino, né? E depois que ele morreu, ele ficou lá no cemitério ainda um tempão lá, ali meio que velando os corpos, né? Então é essa magia que é Leandro Gomes de Barros. Então eu vou passar aqui para a segunda rodada, e eu gostaria que vocês fossem breve, né? Porque acho que a gente já está finalizando, a nossa rodada foi bem profundo mesmo, né? Mas quem puder fazer uma parte aí, pode fazer. Eu vou passar aqui pela ordem alfabética, né? Alisson, você está por aí? Sim, eu estou por aqui. Uma dúvida. Ah, o texto deve ser relacionado a Leandro ou é poesia autoral mesmo? Não, é livre. Agora é livre. Você pode falar alguma coisa, se também quiser passar para o próximo, ou não falar, entendeu? É livre. Agora é um espaço livre, assim. Ah, sim, sim. Entendi. Hoje à tarde eu compus um texto, ele se chama Havia uma Rua. Começa assim. Havia uma rua. Nessa rua havia uma casa, de cor amarela entre tantas outras casas, de tantas outras cores, e havia uma menina em frente. A garota chorava no pé do batente, e o sol poente iluminava seus longos cabelos. Brilhavam também suas lágrimas. E dentro da casa estava sua mãe na cozinha, seu pai na sala, o irmão no quarto ao lado, observando um pedaço de parede que estava esborrachado pertinho ali da janela. Ele não fazia nada, só observava. E seu pai assistia, sua mãe cozinhava. E a garota, no batente da porta, calada estava, imaginando se, no final da sua rua, havia outra garota, se haveria outra estrada, depois da sua rua. Eu agradeço a participação. Muito bem, Alisson. Parabéns aí pelo lindo poema. Eu vou passar agora para Débora. Débora, a palavra toda sua aí. Sim, eu também trouxe uma poesia autoral. E também é uma homenagem. Explode o coração, doa sangue pro amor. 20 de julho, dia do amigo. Nesta data tão especial, deixe um rastro de bondade e doe sangue com o coração. Seja como a música, explode o coração, pois doar sangue é um ato de amor que pode salvar. Vamos todos juntos nos unir por um bem maior. Doar sangue salva vidas. Santo Antônio já falou e São Pedro confirmou que a união e o amor são a chave para a vida salvar. Muito obrigada. Muito bem, Débora. Parabéns aí pelo poema.
Eu vou passar, então, agora para o próximo, né? É Ivone. Bom, gente, eu vou deixar um poema autoral, né? Que eu acabei criando essa semana, porque, na verdade, o cordel, ele, de certo modo, é um formato de literatura nova para mim, eu não tenho, assim, muito contato. Eu achei interessantíssimo. E o aprendizado dessa tarde, né? Como foi colocado. Então, eu vejo que dá para você se utilizar de várias figuras de linguagem, inclusive de ironia, né? E por que não de alegria e crítica? Então, o poema que eu fiz se chama Gado Sem Rei. Intitulou-se Seu Próprio Rei, seduzindo seu próprio gado, dizendo-se um imbrochável da brocha do desagrado. Quem te viu e quem te veria na fila do osso da periferia? Tamanha falta de humanidade, destilando seu veneno a cada cidade, espalhando terror e temor por todo o seu legado. Um plano de dores a perpetuar. E a sociedade que acorde antes que seja tarde, para não desmantelar. Gente, é isso. Muitíssimo obrigada por mais essa participação. Obrigada pelo aprendizado, por toda a equipe técnica, Leandro Flores, nosso anfitrião que mora aqui, todos vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito Agradeço demais obrigado, minha Ivone. participação. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Vou passar, então, agora para o João. Sei que você está de férias aí, na rede, tomando água de coco. Passa para o Ricardo. Pronto, Oi? Ricardo. Opa, o poema, então, essa segunda rodada que eu escrevi foi para uma musa chamada Aline, que diz o seguinte: um toque que desperta, que traz sentido, permitindo-me sentir a experiência de poder admirar-te por certo, como se eu fosse deslumbrando-me com sua face. Ó doce encantamento de versão das linhas que ortográfico diante do dia, a qual amanhece como bem vens a ser, a total veracidade do que é alegria. Aline, expressas ternura e confiança, a fascinação que desnuda-me, faz com que, mesmo que apenas escrevendo, conduza-me para a mais profunda transcendência. Seus olhos são impactantes, do qual desencadeio sensações, dos quais, juntamente com sua voz, ecoe energias as quais não conhecia. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Parabéns. E aí, Leandro, vai, é eu ou João? Rico pode ir. Tá bom, então vamos lá. Pessoal, obrigado, viu? Então, agradeço a todos aí. Eu sei que o tempo está curto. Eu vou falar aqui um poema rapidamente sobre o caso aí do nosso cavalo que dá dinheiro, né? Tá assim, ó. No mercado da vila, bem cedo, um sujeito de fala ligeira oferecia um cavalo cansado, como se fosse a mais nobre carreira. Dizia que dentro do bicho havia um dinheiro escondido, tesouro que só quem é esperto descobre sem ter sido instruído. O comprador, cheio de sonhos, imaginou fortuna na mão. Se o cavalo traz ouro no lombo, é um negócio de grande ocasião. Fechou o acordo depressa, pagou caro sem desconfiar, pois quem corre atrás de vantagem não costuma parar para pensar. Mas ao abrir o tal segredo, achou só mato de sabor, nenhum sinal de riqueza, só o peso da própria ambição. Voltou furioso ao vendedor, que riu com malícia e desdém. Quem acredita em dinheiro de bicho, perde o pouco que ainda tem. E assim, a história ensina, com humor e um toque de moral, que a ganância é um laço apertado e a mentira um golpe fatal. Quem busca lucro sem esforço se enreda no próprio tropeço. O cavalo não tinha dinheiro, mas tinha lá o seu apreço. Com seu jeito manso e fagueiro, mostrou ao pobre infeliz, aquele que muito confia, recebe ouro, ouro de tolo. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Rico. Muito obrigado aí pela participação. Lindo poema. Vou passar para o João. Eu gosto difícil, hein? Agora vai dar certo, tá? Vamos Vai lá. sim, se Deus quiser.
O título do poema autoral que eu fiz é Debaixo dessa blusa. Debaixo dessa blusa tem estrelas a brilhar. Debaixo dessa blusa tem sonhos e karmas a guardar. Sentimentos de prazer e dor. Debaixo dessa blusa, pelos e sensações de quem muito amou. Debaixo dessa blusa há prazeres concebíveis, o que a olho nu não vê. Debaixo dessa blusa tem algo que um momento não convém. Quando a realidade vem e mostra quem realmente sou, debaixo dessa blusa tem algo sedutor, que seduz toda vez que vejo, andando pelas ruas. Embaixo dessa blusa é onde queria estar. Muito bem, João. Parabéns aí pelo poema. Vou passar agora rapidamente para o Juan. Juan, Oi, vamos lá. Separei para esse segundo momento um poeminha, bem curtinho, mas também como o tempo é curto. Ele diz assim: o nome é Estrela Guia. Pelos caminhos que ando, a poesia. Minha estrela guia ilumina os meus passos todo santo dia. Muito obrigado. muito obrigado, Juan. Obrigado pelo seu tempo. Vou então fechar com Vilma. O Verbo se fez carne, é o título. Se eu encontrasse com Deus, eu perguntaria: por que enviaste teu filho ao mundo para morrer pregado na cruz? Para ser acusado, humilhado por mentirosos fariseus? Enviaste teu filho como símbolo da paz. Por que o homem prefere a guerra? A humanidade não entendeu o recado. O egoísta, o violento, nada o satisfaz. Ainda hoje há conflito entre as nações nesta terra. Os seres ocos acumulam, não partilham, praticam atos de tirania. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, a vivermos como irmãos. E os desumanos rastejando, se odiando entre as sombras do pecado? Valeu a pena enviar seu filho amado? Ainda hoje, crianças são torturadas, mulheres assassinadas, jovens encarcerados. Os sem noção, os sem fé, procuram por um falso rei. Enquanto isso, os Pilatos de hoje ainda lavam suas mãos. Que covardia! Em nome da lei? Muito bem, Vilma. Parabéns pelo Deu tempo. belíssimo poema. Sensacional, parabéns. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Agradeço ao meu amigo Jorge aí pela condução, o nosso anfitrião aí. Agradeço à Confederação Internacional do Livro por sempre disponibilizar esses momentos aí muito importantes para todos nós, né? E muito obrigado a você, Jorge, pela sua... Graças, Jorge, pela tua disponibilidade. A todos vocês, muito obrigado. Foi um momento maravilhoso. Gostei muito de ter participado aqui com vocês. Acredito que farei mais vezes, né? E desculpem alguma coisa. E é isso aí. Até o próximo evento. E estamos aí nas redes sociais. Qualquer coisa, só nos procurar. Ok? Valeu, pessoal. Até mais.